E aí? Ô, querido pastor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido Claudio Honor, como é que você Olha, está? Tudo bem? estou bem, querido. Que segredo. Eu estava com uma irmã lá de Pernambuco, nossa amiga, desde ela ainda bem criança, que nós conhecemos. Ó. Ela, a família dela toda, e o esposo dela, os filhos. E agora, mandando convite, com tanta vontade que a gente estava de ouvir essa irmã, não chegou para mim. Ela mandou para mim, eu aceitei, como aceitei o seu agora, mas a minha resposta para ela não chegou. Faz parte do processo, né? Aí eu estou dizendo, não fica triste não, né? Porque às vezes a gente quer indagar por quê? Por que não? Porque não deu certo, né? E tudo que é feito pelo homem tem suas falhas, né? Mas eu louvo a Deus que aqui agora quando eu aceitei o Senhor, que eu também assim, ó. O senhor abre live também, pastor, ou só participa de outra? Meu irmão, daqui a pouquinho eu vou contar um pouco da minha Ah, história. tá. Certo. Atualmente, eu tenho aceitado convites, Sei. mas por quase 4 anos eu fiz lives diariamente. Tá. Foram mais de 1.100 dias ininterruptos. Amém. Então, aí quando a gente manda o convite, tava bom. O Instagram, eu não entendo muito, mas tem um menino Romero que o senhor conhece, ele sabe muita coisa de internet e de Instagram. Aí, então, o Instagram mudou a fórmula agora, e para a gente ver, ele só está entrando gente na nossa live, pessoas que seguem a gente, aí aparece aí. Quem entra e não segue, não aparece. Ó, para o senhor ter uma ideia, na nossa igreja aqui, quando chega dia no domingo, aí tem irmão que diz, mas irmão Claudio, não, o senhor não falou o meu nome. Eu digo, como o senhor não apareceu para mim? Mas são várias pessoas que dizem, eu estava escutando, fulano e tal falou, o senhor falou assim, falou tal assunto. Aí eu digo, o senhor ouviu depois? Não, eu vi na hora. E não chega mais, aí vai fazer o quê? Tudo está no propósito de Deus, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, que o pastor Sérgio Sabella tem nos indicado. E eu estava vendo o seu story, o senhor participa de muitas lives. A Thalita já está com o senhor lá no Japão. Ô, Glória, é nos Estados Unidos, é em todos os cantos. Eu louvo a Deus. E hoje nós temos o privilégio de ouvir o senhor não trazer uma saudação, mas uma mensagem profunda, como o senhor tem habilidade para tal. E estamos com nossos ouvidos atentos e o coração aberto para ouvir a voz de Deus através do Senhor. Fique à vontade. Amém. Muito obrigado pelo carinho Amém. e também pela gentileza do convite. Agradeço também pela gentileza da indicação feita pelo pastor Sérgio, um grande amigo. E a mim só me cabe agradecer e dizer de uma forma muito sincera: eis-me aqui. Conte com este servo do Senhor, sempre que precisar, sempre que houver desejo em seu coração. Nós temos uma missão que é simples. A missão é ir e pregar. Ide. Para onde? Por todo o mundo. Para fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura. E a pandemia nos trouxe uma estratégia. Lá pelos idos de 2020, quando nós vivenciamos a inesquecível e lamentável pandemia causada pela Covid-19, quando as portas da maioria dos templos se fecharam, nós precisamos ser igreja. Você falava ainda há pouco, presbítero Claudio Honor, acerca do tempo de Deus para as coisas. E é interessante que lá em Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia, por isso que Billy Graham dizia que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia já dizia que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar.
Quem imaginaria que chegaria a um tempo de deixar de abraçar? Nós vivemos esse tempo. 2020, 2021, em algumas regiões até em 2022. Mas o interessante é que pode acontecer muita coisa, mas nada tira o controle que Deus tem sobre o mundo. Ele não perde o controle. Em nenhum momento ele perde o controle da situação. E, particularmente, eu tive uma experiência muito marcante. E, inclusive, a Flávia Almeida Paz, que você conhece tão bem, fez parte dessa história. Porque Deus usou a Flavinha para me dar, digamos assim, uma chamada de atenção. E eu já vou chegar lá. Mas quando as portas dos templos se fecharam, o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque qual foi a minha atitude? Bom, fecharam-se as portas. Então, vamos relaxar. Vamos ficar quietos. Vamos nos acomodar. Aí, peguei as minhas roupas de dormir e minhas pantufas espirituais, deitei-me no sofá e fui relaxar. Até que o Senhor Deus falou ao meu coração e disse: quem mandou você tirar a sua armadura? Quem mandou você vestir pijama? Quem mandou você calçar pantufa? Já vesti sua armadura? Pregue o evangelho. Aí eu cocei minha cabeça. Na época já estava começando a faltar cabelo. Então eu cocei aqui a careca. Eu falei: Senhor, por acaso deu problema no Wi-Fi aí no céu, Senhor? A conexão da internet aí no céu caiu? O senhor não está acompanhando os noticiários, Senhor? Nós estamos em lockdown. Como é que eu vou pregar o evangelho, Senhor? As igrejas fecharam as portas. Veio decreto determinando isso, lembram? Não podia ter reunião, nem em ambiente aberto, nem em praça pública podia pregar evangelho, não podia ter reunião de pessoas. No auge, quando começou, a humanidade não sabia o que fazer com aquele vírus. E começou a morrer gente, e ninguém sabia o que fazer. Fato é que Deus falou assim: pregue o evangelho. Aí eu falei: Senhor, acho que o Senhor não está entendendo. Como é que eu vou pregar o evangelho no meio de uma pandemia, com as portas fechadas? Aí é que eu percebo que quando as portas se fecham, nós precisamos ser igreja. O templo não é, nunca foi e nunca será a igreja. O templo é um lugar de reunião. A palavra de Deus diz que nós somos o templo onde habita Deus. A igreja é feita de pessoas. E quando as portas se fecharam, nós precisamos reaprender a ser igreja. E o Senhor falou: Alexander, vá para as redes sociais. E eu falo: Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem onde aperto o botão. Aliás, eu não acho nem o botão no meu aparelho. Como é que eu vou fazer? E o Senhor insistia: vá para as redes sociais e pregue o evangelho.
E aí eu tentei negociar. Lembra quando Abraão, ele começou a fazer uma negociação com o Senhor? O anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Jesus aparece para Abraão com outros dois anjos e vão falar com ele, porque ele diz assim lá em Gênesis: acaso ocultarei eu de Abraão o que estou para fazer, visto que ele virá a ser pai de uma grande nação? O Senhor foi anunciar a destruição de Sodoma e de Gomorra. E aí Abraão começa a interceder, ele fala: Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? 40, 30, 20, 10? Aí eu comecei a fazer algo semelhante. Falei: Senhor, tá bom, já que eu tenho que ir para as redes sociais, então eu vou para as redes sociais uma vez por semana, tá bom? Deus disse: tá bom não. Então, Senhor, 2 vezes por semana, fica bom. Deus disse: fica bom não. Então, Senhor, eu acredito que vai ficar de bom termo 3 vezes por semana. Quem sabe segunda, quarta e sexta? O Senhor disse: também não ficou bom. Então, Senhor, para finalizar, dia sim e dia não. Que tal? E disse o Senhor: dia sim e dia também. E assim, meu caro Claudio Honor, foram mais de 3 anos, ininterruptamente pregando a palavra. No nosso canal no YouTube, nós temos mais de 1.300 lives. Porque depois eu aprendi algumas estratégias e eu comecei também a editar as minhas participações nas lives dos irmãos e colocar no canal. Tem 1.600 vídeos. Nem todos são lives. Agora o YouTube inovou, tem aqueles vídeos curtinhos, né? Mas seguramente são mais de 1.300 lives. Porque foram mais de 1.100 dias ininterruptos. Até quando eu peguei Covid, eu fiz live doente. Eu não precisei ser internado, fiquei em casa e fiz live doente. Obedecendo um comando dos céus. E isto, meu amado irmão, trouxe um verdadeiro despertamento, avivamento do meu ministério. No meio de uma pandemia. No meio de uma crise. Foi aí que eu conheci Sérgio Sabella, foi aí que eu conheci Thalita, foi aí que eu conheci Romerito. E a lista é grande. Estou citando alguns que são prata da casa aqui na live Fonte de Vida. Então, eu comecei a fazer lives diárias. Em março de 2020. Passou março, abril, maio, junho. Quando chegou em julho, eu estava numa madrugada. Tinha terminado a minha live. E eu estava num propósito de oração. E antes de deitar, eu vi uma live acontecendo. E o Espírito Santo me inquietou a entrar na live. Eu já estava, vamos dizer assim, desmontando o acampamento para ir me recolher. Até que, quando eu entrei, a Flavinha estava participando da live. Ela não era a anfitriã. Deus usou a Flávia para falar comigo. Porque eu vinha perguntando algumas coisas para Deus. Eu dizia: Senhor, mas como vai ser tal coisa e tal situação? Eu preciso de uma resposta, Senhor. E Deus usou a Flávia para falar sobre o capítulo 42, versículo 10 do livro de Jó. No dia 13 de julho de 2020. Há mais de 5 anos.
Porque naquele texto está escrito que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus amigos. A partir daquele momento, então, eu comecei, além das lives, eu comecei um propósito de oração, com um caderno de oração, intercedendo pelas pessoas. E meu querido Cláudio Novo, foi como se Deus descortinasse, como se ele abrisse um novo cenário, como num palco de um teatro, quando as cortinas se abrem, assim se abriu um novo cenário para a minha vida ministerial. E de lá para cá, eu comecei a experimentar verdadeiramente algo novo e sobrenatural da parte de Deus. Sabe aquele ministério que está estagnado? De repente, ele é reativado. E assim foi comigo. E Deus, desde então, tem aberto portas até onde não existe nem parede. De lá para cá, foram 4 viagens para o Nordeste, 2 viagens para o Rio de Janeiro, algumas para o interior de São Paulo. Eu sou do litoral de São Paulo. Muitas conexões, muitas parcerias e também muitas respostas de oração. Hoje, posso assegurar que Deus permitiu a pandemia para que a igreja pudesse cruzar fronteiras. A Cristina Fontes está dizendo que também é do litoral. Deve ser daqui de pertinho, então, Cristina. O fato é que Deus mudou a história do meu ministério, deu uma reviravolta na minha vida pessoal, material e espiritual. E, meu querido amigo, eu tenho aprendido que o agir de Deus não acontece da maneira como a gente acha que vai ser. Guarujá é aqui pertinho, eu sou de Praia Grande, Cristina. Você está mais ou menos a uns 70 quilômetros daqui, é bem pertinho. O fato é que Deus, ele não age do jeito que a gente acha que ele vai agir. Deus permite que as portas se fechem para alavancar seu ministério. Eu sou prova viva disso. Detalhe, eu tenho hoje, estou caminhando para 35 anos de ministério. Dentre os quais, 26 como pastor. E mesmo assim, já estive na Europa algumas vezes, já viajei por esse Brasil algumas vezes. Mesmo assim, Deus, ele atua de uma maneira inesperada quando a gente acha que tudo está parado. Eu achava que estava na hora de relaxar. Até que Deus falou, eu sou até a Flavinha, vai orar pelos seus irmãos, seus amigos. Você precisa de uma resposta, ora por eles. Eu conto isso para a Flavinha dá risada, aquele jeitinho dela. Ela dá risada. Porque ela não sabia de nada. Ela não sabia a oração que eu tinha feito. Na verdade, ela nem me conhecia até aquele momento.
Então, meu querido Claudio Honor, nós não podemos engessar o agir de Deus, mas, ao mesmo tempo, precisamos ouvir a sua voz. Estava lá eu, tranquilo, no meu sofá, de pijama e de pantufa, e Deus fala, veste a armadura e prega o evangelho. Querido, nesses últimos 5 anos, eu preguei mais do que em toda a minha vida. Porque além das muitas lives em que fiz no meu próprio perfil, tá aí o presbítero Claudio Honor, que andou dando uma olhadinha, o tanto de gente que me convida. E paralelo a isso, tem, hoje que a pandemia acabou, tem a parte presencial, que também foi destravada. E com isso eu posso te assegurar, só tem um capaz de destravar. O nome dele é Jesus de Nazaré. Sabe, presbítero, eu tenho visto muito crente travado. Você já percebeu isso? Tem muito crente travado. O camarada tá... Aliás, eu gosto de fazer essa figura de linguagem aqui, essa ilustração, com o nosso hino nacional. Tem aqueles que são bem patriotas. Eles permanecem deitados eternamente em berço esplêndido. Você acha que Deus vai agir na vida de quem está deitado eternamente em berço esplêndido? O que Deus falou para Ezequiel? Põe-te em pé e eu falarei contigo. Estava ele triste, chateado, à beira do rio Quebar, cativo na Babilônia, já não tocava mais. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Estava eu lá no meu sofá, olhando o noticiário, assistindo toda aquela falação do ministro da Saúde, tudo que estava acontecendo lá nos idos de 2020, e ouvindo tudo aquilo, e deitado no sofá, e Deus dizia, veste a armadura, põe-te em pé e eu falarei contigo. Você está aí muito calminho, muito quietinho, muito paradinho, eu não te chamei para isso. Prega o evangelho. E a Bíblia fala que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Então não fique limitado. A pandemia não pode me parar. Se porventura houver perseguição no Brasil, a perseguição não pode me parar. Por acaso a perseguição parou a igreja primitiva? Por acaso a perseguição tem parado a igreja na China? Ou na Coreia? Ou na Índia, ou na Indonésia? Não. O comodismo não pode me parar. O medo não pode me parar. O crente tem que ser imparável. Pergunta: alguma coisa ou pessoa ou ser espiritual era capaz de parar Jesus? Depois que os discípulos foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, alguma coisa era capaz de parar os apóstolos? Nem a perseguição, nem a crucificação, nem a decapitação, nem o apedrejamento, nem os açoites. Paulo fala 3 vezes em naufrágio, em açoites, em apedrejamentos, em perseguições, em vigílias. Atos 28. Tudo isso, Paulo passa por um naufrágio em Atos 28, ele é picado por uma serpente. Nem a serpente pôde parar Paulo. Quem se lascou foi ela, porque ela foi parar no fogo. E tem muita... O próprio
Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente tem que ser imparável. Mas tem gente que, por causa de uma dor de barriga, para. O crente tem que ser imparável. Mas tem gente que, por causa de uma unha encravada, para. O crente tem que ser imparável. Mas tem gente que, por causa de uma desilusão sentimental, amorosa, para. O crente tem que ser imparável. Mas tem gente que, por causa do carro quebrado, para. O crente tem que ser imparável, mas tem gente que, por causa do que o irmão falou dele na igreja, para. O crente tem que ser imparável, mas tem gente que, porque não teve oportunidade de falar no culto, para. O crente tem que ser imparável, mas tem gente que, porque não teve oportunidade de falar na live Fonte de Vida, para. O crente tem que ser imparável. E eu tenho uma palavra para você hoje. Mas essa palavra é para aquele que reconhece que tem que ser imparável. Lembra do que Deus falou para Josué? Josué estava assim, meio chateado, meio desanimado. Moisés tinha morrido. Josué estava ali sem saber o que fazer, para onde ir. E Deus fala com Josué, Josué capítulo 1. Deus fala assim: Josué, o meu servo Moisés é morto. Mas, escuta bem, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Todo lugar em que você pisar a planta dos seus pés, eu te darei por herança. Você fará este povo herdar a terra que por herança prometi aos vossos pais. E Josué então ouve uma palavra de Deus clara. Ninguém vai poder te resistir. Você é imparável. Nós estamos aqui com quase 40 pessoas ouvindo esta live. Então que sejam quase 40 soldados do exército de Deus imparáveis. Porque Deus te chamou para ser imparável. Deus não te chamou para fazer igual eu fiz há 5 anos. Tirar a armadura e botar o pijama de pantufa. E com direito a gorrinho na cabeça. Deus te chamou para ser imparável. Determinado. Verdadeiramente convicto, engajado e entregue a serviço do reino. Entretanto, eu quero trazer para você a sua memória a história de um paralítico. Ora, um paralítico, o próprio nome diz, ele está paralisado. Ele está parado, porque ele é paralítico. Ok? Havia um paralítico lá no tanque de Betesda,
Conhece a história? João capítulo 5. E lá em Betesda, caso você não saiba, Betesda em hebraico significa misericórdia. Ele estava no lugar da misericórdia, mas ele estava parado. Jesus, quando ele vai até lá, ele encontra uma multidão de enfermos. Só que ele não cura aquela multidão de enfermos. Por que tinha uma multidão de enfermos lá, presbítero? Porque diziam, até hoje os teólogos questionam se isso é lenda ou não, mas não vou entrar em teologia, deixa esse assunto para o Romerito. Ele que gosta dessas coisas, deixa isso para ele resolver. Aí ele chama o Napoleão Falcão e eles se entendem com isso daí. Deixa isso aí para eles. Conversa com a gente grande, deixa para lá. Ele está conectado conosco. Eu até queria pedir permissão ao senhor para eu chamar ele para ficar conosco aqui, tá bom? Claro, por favor, por favor. O fato é que, em meio àquele local, tinha um monte de gente doente. Por quê? Por causa dessa história. Diziam que vinha um anjo e balançava as águas do tanque. E quando as águas eram mexidas, porque em água parada só junta mosquito da dengue, não é isso? Quando o anjo mexia a água, o primeiro que bum lá na água era curado. E eu acho muito interessante, tinha que mexer, porque a água parada não cura ninguém. E tá assim de crente que só serve de criadouro de mosquito da dengue, água parada. Ele não dá fruto, ele gera larva da dengue. Conhece crente criadouro de mosquito? Água parada. Aí vinha o anjo, dizia, mexia a água. E quando mexia a água, o primeiro que tibum era curado. Aí um cego podia chegar na água, um surdo podia chegar na água, mas não o paralítico. Aí Jesus chega. E é interessante que Jesus ele não vai falar nem com o cego, nem com o surdo. Ele vai falar com o paralítico. E ele começa, e ele fala algo que chama a minha atenção. Bom, parece ridícula a pergunta, mas não é. Só para você ter uma ideia, o paralítico estava ali há 38 anos. Esse aí já não era mais nem água parada, esse aí já estava verde, de tão cheio de lodo que estava. 38 anos parado. Jesus vai nele. E faz uma pergunta que assim me soa redundante, mas não é. Ele pergunta no versículo 6 de João 5. Você quer ser curado? O cara está ali há 38 anos. Precisa perguntar se ele quer ser curado? Sabe por quê? Porque precisa. Porque tem gente que já acostumou a ficar parado, presbítero. Sim. Tem gente que já acostumou tanto que criou até teia de aranha. Você sabe aquele cara que está tanto tempo deitado no sofá que o sofá já tem o formato do corpo dele? É. Ele e o sofá, né? Diz a palavra de Deus que deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Tem gente que se uniu ao seu sofá e são os dois uma só carne. Ele deixou as outras coisas e se uniu ao seu sofá. E tem muito crente ensofazado nos dias atuais. Ele já tem o formato do sofá e o sofá já tem o formato dele. A pele já misturou com o tecido e o tecido com a pele. Você olha para ele, ele tem cara de espuma. Com estrutura de madeira. Porque ele está no sofá. Como eu estava no início da pandemia.
Aí Jesus fala para aquele paralítico, você quer ser curado? E interessante é que o paralítico não diz sim. Porque quem está parado, presbítero, não sabe dar respostas objetivas. Quem está parado não dá respostas. Quem está parado dá desculpas. Eu vou repetir. Quem está parado não dá respostas. Quem está parado dá desculpas. E olha a resposta que ele dá: Senhor, eu não tenho quem me leve até a água. Porque quando o anjo move as águas, alguém sempre chega antes de mim. Ele não diz que quer ser curado, ele começa a reclamar da vida. Porque o crente que está no sofá, ele reclama da vida. Há 5 anos eu estava reclamando da vida, presbítero. Ai, Senhor, não acontece nada no meu ministério. Senhor, não acontece nada na minha vida. Senhor, quando mexe a água, ninguém me ajuda. Senhor, e o próprio Jesus estava ali, fazendo a pergunta mais importante da vida daquele homem. Você quer ser curado? E eu repito essa pergunta para estas 39 pessoas que nos acompanham. Você quer ser curado? E Jesus, ele não ouve a resposta do paralítico, ele ignora. Eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus, ele sabe exatamente quando ele deve ouvir o que nós falamos e quando ele deve ignorar o que nós falamos. Porque tem coisa que a gente fala que é tão sem pé nem cabeça que tem que ser ignorada. Cada oração tão cavernosa que a gente faz, ainda bem que Deus ignora. O fato é que Jesus diz para ele, e aí eu deixo essa palavra: levante, tome o seu leito e ande. A cura vem no momento em que ele se levanta. A cura vem no momento em que ele se coloca de pé. Ele não disse que queria ser curado. Ele reclamou. Mas Jesus interviu e disse: levanta, toma o teu leito e anda. Sai do sofá, crente. Toma o teu leito e anda. E diz a palavra de Deus que imediatamente o homem se viu curado. A cura vem no momento em que você se levanta. A cura vem no momento em que você ouve a voz de Jesus e se põe de pé. 38 anos ali naquele lugar, sem sair do lugar. Absolutamente paralisado. Quantos crentes estão como o paralítico no tanque de Betesda? Aquele tanque, 5 pavimentos, junto à porta das ovelhas, o texto explica direitinho. Jesus, ele se dirige ao homem que estava paralisado. Nesta noite, o Senhor se dirige àqueles servos e servas do Senhor que estão paralisados e lhes diz: você quer ser curado? Você quer ser curado? Você quer ser curado? Então você tem que tomar uma providência. Não basta dizer: ai, eu quero, mas eu estou esperando, porque até agora ninguém me levou. Ninguém vai te levar. É você que tem que levantar.
Eu já cansei de ouvir, sou mais de 50 anos na igreja. Eu já cansei de ouvir gente falando, por que o pastor não me leva? É porque o diácono não me ajuda. É porque o líder da célula não me ouve. É porque o presbítero não ora comigo. Levanta, criatura. Seja imparável. Porque para quem é imparável, até a paralisia é superada. Porque quando Jesus libera a palavra, diz o texto claramente, versículo 9 de João 5, imediatamente o homem se viu curado e pegou o leito, ele levantou e começou a andar. Você tem ideia do que é uma pessoa andar depois de 38 anos? Gente, não são 38 dias. Não são nem 38 semanas. Nem 38 meses, que daria pouco mais de 3 anos. São 38 anos, alguma parte representativa aqui dos nossos ouvintes não tem isso de vida. Nós somos mais velhinhos, né, presbítero? Nós temos, né? Romerito não, Romerito é menino. Mas nós já estamos ficando mais branquinho, né, presbítero? Já estamos careca. Nós estamos careca de saber dessa história, né? Então nós já temos um tantinho a mais. Mas tem gente que não viveu 38 anos ainda. Esse homem estava naquela situação, parado há 38 anos. Você faz ideia do que é isso? Se a água não pode ficar parada porque vira criador de mosquito da dengue, imagina uma água parada há 38 anos. Vou explicar. Uma água parada há 38 anos seca. Faz o teste. Não precisa nem esperar 38 anos. Aqui no Brasil, país tropical, se você pegar uma bacia, um balde com água e deixar talvez em 2 dias, ele seca. Imagina 38 anos. Aquele homem estava seco. Eis o problema da paralisia. E só havia um capaz de reverter essa situação. O mesmo que teve um encontro no capítulo anterior com a samaritana. E disse, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. João 4. O encontro de Jesus com a samaritana. Porque do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Rio não é água parada. Rio é água corrente. Quando o paralítico encontra com aquele que é fonte de água viva, ele levanta. O problema de quem está parado há tanto tempo, seca. E quando seca, morre. Imagina alguém seco há 38 anos. Gente, um dos processos naturais de mumificação, que inclusive era um trabalho feito pelos egípcios também, eles cobriam o corpo, retiravam as vísceras, tiravam o cérebro e tal, e aí eles cobriam o corpo com sal. Para quê? Para secar. Ou seja, um corpo sem água é uma múmia. Por isso está paralisado. Está paralisado. Até ter um encontro com aquele que é fonte de água viva, você vai continuar múmia paralítica. E na igreja, infelizmente, cada culto representa um encontro piramidal de múmias em sarcófagos.
porque estão paralisados. Veja que interessante. Enquanto eu não tenho encontro com ele, eu não consigo responder o chamado. Lembra de Isaías? Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, ele viu a glória do Senhor e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam ao redor do trono e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, diante dessa visão, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, a glória de Deus. Eu vou perecer porque eu estou paralisado. E eu vejo a glória. Até que um serafim, ele vai em direção ao altar. E com uma tenaz, ele pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E quando isso acontece, ele diz que purificado foi o seu pecado. E então se ouviu uma voz que dizia, Isaías 6:8, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora Isaías não está mais paralisado. Ele teve um encontro. Aleluia. Então ele diz, eis-me aqui. Envia-me a mim. É por isso que tem muita gente hoje na igreja que não tem capacidade de responder ao chamado. E fica 300 anos de crente, múmia, né? Já não está mais nem inteiro. Está só o pó enrolado em ataduras. Quanto tempo você tem de igreja? 300 anos. Eu vim junto com o Lutero. Eu sou do século XVI. Ó, múmia de 500 anos. E o que você fez? Nada. Por quê? Porque estou paralisado. Estou mumificado, enroladinho. Porque não tive encontro com ele. Porque todo aquele que tem um encontro com ele, seja Isaías, seja o paralítico de Betesda, ele levanta, ele se posiciona, ele começa a andar e ele responde ao chamado. Eu vejo, meus irmãos, Romerito, Cláudio Honor, que está na hora. Aliás, já passou da hora da gente se posicionar e levantar. Quando Jesus disse, ide, não dá para ir deitado. Só vai deitado quando você está no cortejo fúnebre. Aí você vai deitado. No dia que você estiver dentro do pijama de madeira, no caixão, você vai deitado. Com 6 pessoas te carregando. Se for mais gordinho, precisa de umas 8. Aí você vai deitado. Mas fora isso, só vai quem está de pé. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, não dá para ir deitado. Então levanta. Levanta, toma o teu leito e anda. É interessante. Você vai falar, mas isso foi Jesus. Deixa eu mostrar mais uma coisa para você. Foi Deus que lidou com Isaías. Foi Jesus que lidou com o paralítico. Mas eu preciso te mostrar mais uma coisa. Certa feita, Atos capítulo 3, Pedro e João, eles estavam indo para o templo, para a oração da hora nona. O círculo de oração das 3 da tarde, tá bom assim? Aí todo mundo entende. Era o círculo de oração das 3 da tarde. E na entrada chamada Formosa, tinha um paralítico. Ô, louco, outro paralítico. E o paralítico estendeu as mãos. Esse aqui não estava querendo nem muita coisa, ele queria moedas. Ele não estava lá em Betesda, ele estava na Formosa. Ele não estava esperando a cura, ele estava esperando esmola.
E ele estende a mão. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde: não tenho ouro, não tenho prata. Eu imagino, é pecado imaginar. Eu imagino, por um pequeno espaço de tempo, aquele paralítico dizer assim, o coxo, né? Ah, puxa vida, eu não vou ganhar moedinha hoje. Tem crente que vai para a igreja, feito esse camarada aqui, só quer moedinha. Eu vim aqui buscar minha moedinha do céu. Eu vim aqui buscar a minha bênção. Eu vim aqui buscar a resposta da minha oração. Eu vim aqui porque Jesus precisa trazer um emprego novo para mim. Eu vim aqui porque Jesus precisa consertar meu carro. Eu vim aqui porque Jesus precisa dar um jeito no meu marido que não tem conserto. Eu vim aqui porque Jesus precisa arrumar uma namorada para mim. Eu vim aqui pegar uma moedinha. Aí Pedro falou, não tem moedinha. Mas tem outra coisa. E o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, você não vai mais ser paralítico nem coxo. Você vai levantar. E tomou-o pela mão direita e o pôs de pé. E os seus artelhos se endireitaram. E ele se levantou e entrou com Pedro e João no templo, dando glória a Deus. Mais um que deixou de ser paralisado. E não foi Jesus, foi Pedro e foi João. Então que você seja hoje um multiplicador desse verdadeiro despertamento na igreja. Que você comece a botar as múmias paralíticas de pé. Que os nossos cultos parem de ser encontro de múmia. E comece a ser reunião de verdadeiro adorador. Que adora o Pai em espírito e em verdade, como João diz, João 4, pois são estes que o Pai procura. Seja imparável. Tão imparável que se alguém topar com você, você arrasta e leva junto. Pedro e João, a essa altura, eram tão imparáveis que até o paralítico tinha que levantar. Não ia continuar deitado no caminho deles, não. Ia levantar e entrar com eles para a oração da hora nona. E a minha oração nesta noite é que estas 55 pessoas que estão conosco agora sejam imparáveis. Que nada, nem ninguém possa parar você no propósito que Deus tem para a sua vida, Flavinha. Deus te abençoe. Que nada, nem ninguém possa impedir o agir de Deus na sua casa, na sua família, no seu ministério. Que nada, nem ninguém possa te parar. Na verdade, o inimigo nem faz muito esforço. Ele só nos dá desculpas para nos fazer parar. Repito, quando ele consegue nos fazer parar, a gente seca. E quando seca, morre. E quando morre, fede. Lázaro, com 4 dias já fedia. E tem crente que está parado há muitos anos. Imagina a caatinga. Por isso que a gente não aguenta nem ficar perto. E não sabe por quê. É a caatinga. De tanto tempo que está parado. Mas o Senhor, Ele te chamou. E eu concluo com esta frase. O Senhor te chamou para ser imparável.
que nada, nem ninguém possa te prender. Não, preciso ainda fazer menção de mais uma situação aqui. Quando você está na presença de Deus, nem a cadeia consegue te parar. Atos capítulo 16. Paulo e Silas na prisão. Eles foram açoitados porque eles expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem. E aí os donos, os senhores daquela jovem, viram o seu lucro e ir embora, porque não ia mais dar din-din. Não dava para ganhar dinheiro com a moça que não tinha mais adivinhação. Aí acusaram Silas e Paulo, dá um couro neles e joga na cadeia. E detalhe, prendeu os dois no cárcere inferior com os pés no tronco. É mais ou menos assim, tranca e joga a chave fora. Deixa lá no buraco. Tem gente que acha que buraco é problema para o crente. É não. A cova dos leões não foi problema para Daniel. E era um buraco cheio de leão faminto ainda por cima. Estava ali Paulo e Silas. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas começaram a adorar a Deus. Porque eles eram imparáveis. Com as costas machucadas pelos açoites, com varas. Com os pés presos no tronco, numa prisão escura, fétida, insalubre, injustamente aprisionados. Eles começaram a glorificar o nome do Senhor. Imagina Paulo e Silas. Paulo vira para Silas, fala, dá para cantar aí? Silas responde, é claro. É só você dar um tom, entra com o Ré maior aí. Não, Ré maior não. Fica melhor em Sol. Então vamos cantar em Sol. Bora lá? E começaram a adorar a Deus. Queridos, diante de crentes imparáveis, o terremoto é iminente. Diz a palavra de Deus, por volta da meia-noite, um terremoto sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram. E as portas de todos, não só de Paulo e Silas. O crente imparável, ele arrasta quem está junto. Mas o milagre não está aí, não. O milagre vai acontecer daqui a pouco. Segura aí, não seja ansioso. Escuta o texto até o final. Quando o carcereiro que estava tirando um cochilo, ele acorda, ele vê as portas abertas, ele puxa a espada e ele vai se matar. Porque ele preferia morrer pela própria espada do que ser castigado, porque deixou os presos fugirem. Imagina, presos de alta periculosidade, Paulo e Silas. Crente é de alta periculosidade. Crente é de alta periculosidade. Lembra quando Herodes mandou prender Pedro? 4 equipes de 4 soldados. Eram 16 soldados para prender um apóstolo. Porque crente é perigoso. Crente imparável é perigoso. Pedro era perigoso. Tinha que guardar com 16 homens para prender um. E Paulo e Silas eram perigosos. O cara você falou, danou-se, agora deu ruim. Mas ele não tinha, porque não tinha luz, estava escuro. Então Paulo falou assim, não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. E o todos me assusta. Na cadeia, hoje em dia, eles cavam para fugir. E aí foge todo mundo. Tem rebelião, aquela confusão. Quando estava Paulo e Silas, as portas abriram e ninguém fugiu. Eu nunca vi uma cadeia com porta aberta e ninguém vai embora.
Estamos todos aqui. Aí o carcereiro pegou uma lâmpada, foi lá olhar lá uma lamparina, lá sei eu que tipo de lampião que ele usou. Chegou lá, tá todo mundo aqui. Então ele vira para Paulo e fala assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu não sei que negócio é esse que aconteceu aqui, mas eu quero para minha vida. Eu pergunto para você, quando foi que Paulo e Silas pregaram para o carcereiro? Fizeram apelo? Acontece o seguinte: diante de um crente imparável, o incrédulo se rende. E o carcereiro pegou Paulo, pegou Silas. Eu nunca vi um carcereiro levar o preso para casa. Levou os dois para casa, cuidou das feridas deles, salvação para toda a família e batismo. Por quê? Porque Paulo e Silas eram crentes imparáveis. E eu rogo a Deus que levante crentes imparáveis nos dias de hoje, para que a gente possa ganhar o mundo e Jesus possa voltar para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe. Obrigado, presbítero Claudio Honor, pela oportunidade. E a minha oração. Agora, no final, eu posso dar o tema da mensagem. Essa é uma estratégia que eu aprendi. Porque tem gente que dá o tema no começo, Romerito. Aí, quando o espectador não gosta do tema, ele já não presta atenção. Eu dou o tema no final. Porque se não gostar, já foi. Já foi. E às vezes o cara fica escutando só por curiosidade para saber qual vai ser o tema. Então eu dou no final. Porque eu segurei o cara até o final. E nós estamos com 60 pessoas na live agora. Não sei se era só para saber qual é o tema, mas o tema é esse. Seja imparável. Seja imparável. Flavinha, cheiro no coração, saudade de ti. Deus te abençoe. Claudio Honor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Romerito, grande abraço para você, meu irmão. Feliz em revê-lo. E tamo junto. Precisar é só apertar a campainha. Amém.